Em nosso estudo de hoje está na lição 75 do livro Segue-me, tem como título Escolhas. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Palavra de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos algum deles. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como seja, extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou sovinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho de conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituída de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. Emmanuel hoje nos chama a reflexão sobre as escolhas que a gente vai tendo que fazer aqui na Terra, mas ele já chama a nossa atenção que tudo vai de acordo com o que a gente traz aqui dentro de sentimento, tá, gente? Me lembro de lição que vem dizendo assim, né, que foi permitido ao homem ele inventar dinamite. Qual foi o objetivo da criação da dinamite? Abrir os túneis, construir estradas, né, atuar nas pedreiras para poder facilitar as nossas construções civis. Agora, é claro que vai ter gente que pega a dinamite e acaba utilizando de maneira equivocada para estar promovendo a guerra. E a gente vai perceber que com tudo o que acontece, para a gente poder pegar exemplos mais modernos, a gente pode, por exemplo, utilizar hoje o recurso maravilhoso da internet. Porque, pelo menos na minha juventude, a pessoa que queria ter acesso à informação, ela precisava ter, de alguma maneira, alguma enciclopédia, e essas enciclopédias eram caríssimas. Enciclopédia que a gente não teve condições, por exemplo, de comprar na época, porque o pai não tinha condição de comprar mais Barça, Novo Conhecer, essas enciclopédias para que você pudesse estudar, ou teria que ir para uma biblioteca de uma escola qualquer que oferecesse essa condição. Hoje não, hoje a gente tem através da internet recursos mil que tem acesso a tudo quanto é tipo de informação, mas o nosso povo ainda não aprendeu a utilizar de maneira correta os recursos da internet, utilizando apenas para comunicações frívolas, para troca de mensagens, enfim, não aprendendo ainda os recursos que a internet tem. Mas o pior ainda é a pessoa que está utilizando a internet de forma equivocada para cometer delitos, cometer crimes. Porque o que acontece? Essas escolhas que o Emmanuel está trazendo aqui para a gente, elas são livres, mas elas trazem obrigatoriamente uma prestação de contas com uma coisa chamada lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ninguém consegue escapar dela. A conta sempre vem. Se a conta não vier agora, nesse momento em que a gente está aqui passando pela prova, passando ainda pelo momento da matéria, vai vir depois. E como diz aqui o Emmanuel para a gente, segundo esse critério da justiça, a hora do subordinado, do homem culto, do chefe, também tem 60 minutos. E a gente vai escolher o que a gente vai somar nessas horas, como é que vai ser aproveitado essas horas, né?
se a gente parar para pensar daqui a pouco em matéria de aproveitamento das oportunidades que a gente tem. Então é muito bom a gente começar a pensar a partir de agora em todos esses recursos e fazer um juízo de consciência mesmo. Estou utilizando da maneira mais correta? Estou utilizando apenas para satisfação de gozo de bens da vida, materiais, ou também estou utilizando também para alguma coisa que vai me enriquecer moralmente? Né? O tesouro que a gente tem da amizade que tem aqui na Terra. Me lembro do Chico Xavier falando que ele se considerava também milionário porque ele não tinha dinheiro a ponto de chamar a atenção das pessoas que estavam ao seu redor, também não vivia na miséria, mas tinha o patrimônio de amigos. Esse patrimônio é o patrimônio mais valioso que a gente tem e também é o único que a gente tem a certeza absoluta de que a gente vai levar com a gente, que a gente encontra do outro lado, esse patrimônio da amizade. Então a gente começar a partir de agora a pensar, né, em como a gente está utilizando os nossos recursos, como estão sendo as nossas escolhas, porque a consciência ela vai cobrar da gente e a gente percebe na leitura dos livros de André Luiz, na leitura dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, e quem tem a oportunidade de ter conversas mais particulares também com os espíritos, a gente percebe o quanto a consciência ela faz a diferença quando ela não está tranquila. Eu me lembro, por exemplo, do livro Libertação, do André Luiz, quando o André Luiz fala de um homem que ele estava sendo acusado de ter cometido um crime e ele negava o tempo todo, e ele foi levado para uma região em que o crime dele foi ter inventado, simulado uma enfermidade para poder ganhar recursos da Previdência Social. Quer dizer, o crime dele foi esse. E quando chegava lá do outro lado, a consciência dele não estava tranquila. Mas o que chamou a atenção naquela leitura desse capítulo foi que ele negava e alguém passou um aparelho no cérebro, igual a gente passa os aparelhos que tem aqui na Terra de ressonância magnética, né, esses aparelhos que a gente faz nos nossos exames de saúde, e esse aparelho detectou que realmente a consciência não estava tranquila, que ele podia ser levado a esse processo de ser exposto, ter o seu comportamento infeliz exposto na frente de todas as pessoas. De maneira que a gente vai começar a perceber uma coisa. Perde-se muito tempo aqui na Terra? Perde-se muito tempo, sim. É muito tempo que a gente perde com sono, com alimentação, com higiene, e muito tempo também jogado fora com atividades que não vão acrescentar em muita coisa. Mas o que a gente puder, a partir de agora, utilizar nossas horas também para alguma coisa que seja edificante. E o que vai ser edificante? Vai ser tudo que eu estiver trazendo para dentro da minha bagagem intelectual, que é o tesouro onde nem os ladrões nem as traças alcançam, né? E tudo que a gente estiver fazendo de diferença uns nas vidas dos outros. Esses são os únicos tesouros realmente que importam aqui na Terra. E depois, como a gente vai utilizar cada um desses recursos que são colocados à nossa disposição, vai ser o que vai determinar o nosso futuro. Então a gente vai encontrar pessoas que, por exemplo, que descobrem um vírus para poder atacar a vida humana, e daqui a pouco ele vai prestar contas com a lei de causa e efeito, tendo que ser um cientista para poder descobrir agora a cura da doença, talvez até experimentando os efeitos da doença que ele mesmo criou. É assim que as coisas acontecem, e quem está falando isso são os espíritos o tempo todo. Eles vêm explicar o tempo todo para a gente. Estou passando por uma restrição muito grande. Por quê? Porque lá no passado a minha escolha foi uma escolha equivocada. Então vamos observar a partir de agora. A pedra pode ferir como pode edificar. Fogo pode ajudar muito, como também pode incendiar. Morfina hoje é muito importante no tratamento de várias doenças, porém tem gente utilizando a morfina de maneira entorpecente, entorpecendo a mente, entorpecendo aqui o espírito e perdendo grandes oportunidades de trabalho. E ele vem falar também da força atômica e do dinheiro. Agora vem falar para a gente do tesouro do tempo. Estamos aproveitando bem o nosso tempo? Nosso tempo aqui na Terra é o quê? É trabalhar, vírgula, trabalhar, vírgula, trabalhar, vírgula. Lembrando que cada vírgula é também período para lazer, é período para descanso, é período para renovação de energia, é período para aproveitar a família também. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que a gente possa estar
aproveitando as oportunidades da mensagem do Emmanuel.